Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo iremos aprender um pouco mais sobre os prismas, que são poliedros com formatos facilmente identificados no nosso cotidiano. Podemos perceber os prismas em prédios, embalagens, utensílios domésticos e até mesmo na natureza. Vamos aprender um pouco mais sobre eles? Consideremos dois planos alfa e beta paralelos, uma reta que atravessa esses planos e uma região poligonal no plano alfa. A gente chama de prisma a união de todos os segmentos paralelos à reta R, com origem nesse polígono e extremidade no plano beta. Se a reta R é perpendicular aos planos, nós temos um prisma reto, caso contrário, o prisma é oblíquo. De maneira mais intuitiva, podemos dizer que um prisma é um poliedro convexo com duas faces congruentes e paralelas e as demais faces formadas por paralelogramas. No caso dos prismas retos, essas outras faces têm um formato retangular. Elementos de um prisma. As bases são os polígonos congruentes e paralelos. As faces laterais são as faces que envolvem o prisma. No caso dos prismas retos, tem formato retangular. No caso dos prismas oblíquos, tem o formato de um paralelogramo. As arestas das bases são os lados dos polígonos que constituem as bases. As arestas laterais são as arestas que conectam as duas bases. A altura é a distância entre os planos que contêm as bases. No caso do prisma reto, corresponde à medida da aresta lateral. Classificação dos prismas. Um prisma pode ser classificado de acordo com diferentes critérios. Um deles nós já conhecemos. Nos prismas retos, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Outro critério de classificação dos prismas se refere ao polígono que constitui a sua base. Se o polígono é um triângulo, nós temos prismas triangulares. Se é um quadrilátero, prismas quadrangulares. Se é um pentágono, o nosso prisma é pentagonal. Se é um hexágono, o prisma é hexagonal e assim por diante. Entre os prismas quadrangulares, destacamos aqueles nos quais todas as faces são paralelogramos. Esses prismas são chamados de paralelepípedos. Quando todas as faces de um paralelepípedo são retangulares, nós temos um paralelepípedo retângulo. No caso dos paralelepípedos retângulos com arestas de mesma medida, nós temos um cubo ou hexaedro regular. Prismas retos, cujas bases são polígonos regulares, são chamados de prismas regulares. Área da superfície de um prisma. Observe a planificação do prisma reto hexagonal. Sua superfície é constituída por dois polígonos que definem as bases e as demais faces laterais retangulares. Logo, a área total da superfície do prisma é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Podemos utilizar essa expressão para o cálculo da medida da superfície de qualquer prisma. O cálculo da área da base depende sempre do polígono que constitui essa base. No caso dos paralelepípedos retos retângulos, temos 3 pares de faces paralelas e congruentes. Logo, o cálculo da área total da superfície pode ser realizado de acordo com essa expressão. Enquanto nos cubos, todas as faces são congruentes. Logo, a área total da superfície de um cubo é igual a 6 vezes a área de uma das faces. Volume de um prisma. Como todo sólido, um prisma ocupa uma porção do espaço. Usando uma unidade de volume, podemos medir a porção do espaço ocupado por um prisma. A unidade de medida de volume que usualmente consideramos é o volume de um cubo unitário, isto é, de um cubo de aresta 1. Quando a aresta do cubo unitário mede 1 metro, seu volume é 1 metro cúbico. Se a aresta mede 1 milímetro, o volume é 1 milímetro cúbico, e assim por diante. Por exemplo, vamos calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 centímetro cabe em um paralelepípedo retângulo de dimensões 4 por 3 por 5.
Analisando a figura, vemos que o paralelepípedo é formado por 12 cubos na base e que tem 5 camadas iguais à da base. Logo, o seu volume é igual a 4 vezes 3 vezes 5, 60 cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Ou seja, o volume desse paralelepípedo é igual a 60 centímetros cúbicos. Podemos estender a ideia desenvolvida anteriormente para qualquer paralelepípedo retângulo. Dessa forma, seu volume é igual ao produto de suas 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Consequentemente, o volume de um cubo é igual a aresta elevada ao cubo. Graças ao princípio de Cavalieri, que eu sugiro que vocês pesquisem sobre ele, podemos obter o volume de qualquer prisma, efetuando apenas o produto da área da base desse prisma pela sua altura.